apresentar para vocês o nosso artigo aqui sobre empresas que receberam investimento pré-IPO de Private Equity ou Venture Capital e qual que é o resultado disso numa análise pós-investimento e pós-abertura de capital, né? Então, o artigo da Andrea Minardi, junto com Guilherme Ferrari, com Pedro Carvalho Araújo Tavares, faz parte aí do nosso programa de mestrado em empreendedorismo na USP. Então, a gente vai cobrir a contextualização, o objetivo, um pouco da discussão teórica, qual foi o método utilizado, os resultados obtidos e qual é a conclusão desse assunto, né? Então, um pouco de contextualização, né? O que são os fundos de Private Equity ou Venture Capital, e aí trazendo um pouquinho de números, né? Entre 99 e 2004 no Brasil foi investido 1,9 bilhões de dólares. Esses fundos geralmente são gerenciados por general partners, são responsáveis por arrecadar fundos, selecionar, investir e monitorar as empresas do portfólio. E como eles fazem isso? Comprando ações e mantendo participações acionárias, geralmente de 5 a 7 anos. Quais são os benefícios para esse fundo de investimento fazer esse tipo de trabalho, né? Quando eles liquidam a sua participação nesse portfólio das empresas, elas devolvem o capital investido mais os lucros obtidos para esse sócio. Então, por que esses fundos investem em empresas potenciais? Porque isso pode tem um potencial de trazer um retorno muito maior do que o mercado financeiro, quando se tem uma empresa que consegue gerar uma escala interessante que traz esse valor de mercado e, consequentemente, maior lucro para os envolvidos. E a motivação para o empreendedor ou para o gestor é realmente esse bônus financeiro, a distribuição, opções de ações pós-abertura de capital. Então, nesse contexto do Brasil, de 2002 até 2008, tivemos nos 2002 a 2003, 6,7 bilhões em 14 ofertas públicas, e de 2004 até 2008, aproveitando a bonança econômica que o país vivia, tivemos 160 ofertas públicas envolvendo 148 bilhões de reais, porém em 2008 com uma queda abrupta aqui, muito devido à crise financeira mundial que passamos. Então esse é um pouco do cenário contextual que o artigo aborda, né? Então o objetivo aqui justamente é investigar se as empresas que tiveram investimentos de PE/VC pré-IPO tiveram melhor desempenho após a IPO no longo prazo, e esse longo prazo definido pelos autores como um primeiro ano, e do que empresas que não passaram por esse tipo de investimento, né? Então, fazer essa análise comparativa. Então, eu trouxe alguns autores que os autores deste artigo abordam, né? Trazendo aqui numa linha do tempo o que eles disseram e qual que foi a base teórica para se fundamentar essas resoluções encontradas, né? Então, em 91, o Ritter indica que empresas mais jovens e em crescimento têm a pior performance pós-IPO. Então, isso foi uma constatação tida pelo Ritter. O Agarwal, Leal e Hernandes, em 93, analisaram mercados brasileiro, mexicano e chileno nos anos 80, e identificaram que sim, no primeiro momento os IPOs brasileiros têm um underpricing, mas a estratégia de comprar e reter por 3 anos trouxe um retorno de 47%, que é interessante. Em 95, o Ritter se junta ao Logan, confirma a sua teoria de 91 e compara IPOs e SEOs no período de 5 anos, mostrando que realmente a pior performance no primeiro ano é o que, comparado aos próximos 4, é o que pior acontece, né? O Fama, aqui em 98, constatou que no mercado americano teve uma concentração, sim, de IPOs em pequenas empresas, mas que é um problema que afeta pequenas e crescentes empresas em geral. Então, independente se teve um investimento de VC ou PE, para o Fama, em 98, isso era um problema de pós-IPO independente do investimento. Então, em 2003, Gompers e Lerner analisam os retornos de 5 anos de mais de 3.600 IPOs ocorridos no período pré-Nasdaq, e eles concluem que a medição do desempenho da IPO depende da metodologia. Então, de acordo com o viés que você faz essa avaliação, você pode chegar em determinado resultado. E aí, segundo Kahl e Lerner, em 2006, analisam o desempenho de 5 anos de 496 IPOs, de aquisições com alavancagem reversa, e 5.706 IPOs com não alavancagem reversa. E aí eles encontram que os que possuem a alavancagem reversa têm um desempenho melhor do que os que não possuem.
E Talbot, em 2007, contribui indicando que algumas organizações de PE/VC contratam consultores para melhorar as operações, desenvolver ferramentas de gestão ou até mesmo redesenhar estruturas organizacionais para preparar para um IPO. Então, nessa miscelânea de autores é que os nossos autores aqui, Minardi e equipe, entram nesse contexto. E aí o método, o banco de dados, é um pouco do que já falamos no início, de 2004 até 2008, 110 IPOs, maior parte concentrada em 2007. Então, quando a gente olha aqui, 52 52 bilhões de reais, de dólares, perdão, aqui de reais, mas olhando no todo, aqui está errado, dólares são reais. Então, é uma quantia significativa nestes anos. E sem entrar no detalhe dessa tabela de análise descritiva, quando a gente olha de 4 a 2008, o total da amostra foram 108 observações, sendo que 48 observações em empresas que tiveram investimento de private equity antes do IPO e 66 observações de empresas que não tiveram investimento de PE antes do IPO. E aí, nesse contexto, os autores trazem uma avaliação aqui numérica do resultado do indicador CAR, que a gente já vai falar na sequência, do indicador CARP também, então é o CAR mais Market Capitalization, também mostrando em questões numéricas, e aí traz uma análise de regressão aqui para mostrar os resultados, que não é o foco dessa apresentação, mas é interessante, caso haja interesse, o artigo está disponível. Então, esse indicador que eu acabei de comentar é o Cumulative Abnormal Returns, quais são os ganhos anormais numa empresa pós-IPO recebendo investimento de um PE/VC ou não recebendo. Então, olhando esses gráficos, a gente olha na linha do tempo de 0 a 280 dias. Então, a análise do artigo cobre o primeiro ano, né, de pós-abertura de IPO. E aí, se a gente olha essa linha vermelha, são as empresas que tiveram um investimento de PE ou VC antes do IPO, e a linha azul são as empresas que não tiveram investimento de PE/VC pré-IPO. E sendo que a linha verde é uma linha média, né? Então, vamos focar nas linhas vermelha e azul. Quando a gente compara nesse gráfico, mostrando os IPOs entre 2004 e 2008, que é a principal amostra, a gente tem no B e no C a amostra quebrada, mas olhando no período como um todo, a gente tem uma discrepância bastante significativa aqui de quase 20 pontos percentuais, mostrando uma melhor performance de empresas que tiveram investimento de PE pré-IPO. Quando a gente quebra de 4 a 6 e de 2007 a 2008, essa amostra se preserva, então empresas que tiveram um investimento de PE/VC pré-IPO continuam performando melhor do que as que não tiveram, e da mesma forma em 2007 e 2008 a gente vê uma diferença desses indicadores. E aí, quando a gente olha o CAR mais Market Capitalization, a gente continua com a medição de 0 a 280 dias e com as mesmas linhas, né? A linha vermelha para as que tiveram investimento de Private Equity e a linha azul para as que não tiveram. Então, quando a gente olha num horizonte de 260 dias, novamente, as empresas que tiveram investimento, elas se sobressaem frente às que não tiveram esse investimento. E da mesma forma nos períodos de 4 e 6 e 2007 e 2008. Então, a conclusão que a gente chega nesse artigo, né, indicado pelos autores, mostra que os IPOs apoiados por PE/VC têm um melhor desempenho a longo prazo do que os IPOs não apoiados por PE/VC no período de emissão de 4 a 2006. IPOs apoiados por PE/VC lançados entre 4 e 6 têm uma média desse CAR, desse índice, de um ano igual a 13,72%, enquanto IPOs sem o lastro de PE, menos 3,23%. Então, a gente vê uma diferença de performance das empresas de quase 17 pontos percentuais. IPOs apoiados por PE emitidos entre 7 e 8 têm uma média CAR de um ano igual a menos 38,45%, enquanto IPOs não apoiados por PE têm menos 44,87%. Então, a conclusão que chegamos é que, de fato, empresas que
obtiveram esse investimento de PE/VC pré-IPO são empresas que melhor performam no primeiro ano da sua vida útil aí pós-IPO. Ok? Muito obrigado.